como é que vocês estão aí? Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma semana, 10ª semana de quarentena, que a gente faz os nossos vídeos aqui, que faz as nossas aulas aqui. Seguimos com o nosso material, né? E na aula de hoje a gente vai tratar um pouco sobre diversidade, né? A gente vai tentar relacionar, a gente já viu agora os três autores, a gente viu um pouquinho do Durkheim, um pouquinho do Durkheim um pouco mais amplo, mas ainda falta algumas coisas a gente ver dele, viu Weber e viu um pouco de Marx, né? A gente viu um pouquinho de cada um desses autores, que é importante, porque para a gente entender do que a gente está falando aqui, tá? Porque isso é a base da sociologia. Então, vamos tentar entender o que é a sociologia, como é que a sociologia, desde o início, tá? Desde quando ela se origina, ela vai tentar entender a relação entre indivíduo e sociedade, tá? É isto que marca a sociologia, relação indivíduo-sociedade, tá? Esta relação indivíduo-sociedade, ela é profundamente marcada pela sociedade, né? Pela forma com que a sociedade se desenvolve e pelas liberdades que os indivíduos têm, né, dentro dessa sociedade. Ou seja, vamos pegar um quadro assim muito amplo. Quem tem mais recursos, e recurso eu estou falando de dinheiro em geral, mas pode ser outras coisas também, mas quem tem mais recursos dentro de uma dada sociedade, em geral, mas em geral, tem mais liberdades. Porque ele tem mais capacidade de ação dentro daquela sociedade. Quem tem menos recursos tem menos liberdades. Isso é uma lógica que se estabelece. E para entender isto, em geral, se usam os três autores. Os três autores são importantes para entender isso de algumas formas. Porque se eu estou falando que tem mais recursos, tem mais liberdades, existe de fundo, uma questão de classe social envolvida nisso. Eu não posso, no seguinte sentido, de que as classes sociais não têm, as diferentes classes sociais não têm a mesma capacidade de ação no mundo. Se eu estou definindo que as diferentes classes sociais não têm a mesma capacidade de ação no mundo, isso significa que entender as classes sociais é essencial para entender a relação entre indivíduo e sociedade. Tá? Até aí, ok? Beleza. Aí, partindo disso, eu vou ver cada uma das classes sociais, vou ver como é que elas atuam, de como é que elas trabalham dentro da sociedade, quais são as diferentes características dessa sociedade. E aí, analisando cada uma dessas classes, a gente pode ver outras coisas. Por exemplo, ver o gosto das classes sociais. Por exemplo, qual tipo de música quem é da classe popular mais escuta? Qual tipo de música de quem pertence às classes mais altas escuta? Será que tem algum padrão aí? Então, ao se questionar sobre isso e a compreender estas coisas, a gente começa a entender como funcionam as classes sociais e quais são as predileções individuais dessas pessoas que se apresentam no coletivo. Ou seja, a gente está usando a teoria do Weber, que são as dimensões individuais, o gosto, né? Mas como esse gosto ele é compartilhado coletivamente. Estou partindo do indivíduo indo para o coletivo. Isso é Weber. Ao mesmo tempo, a gente vai ter alguns marcadores, como, por exemplo, algumas características presentes na sociedade, muitas vezes como uma religião de uma determinada família, né, que é uma tradição familiar, aquela religião, né, vamos pegar várias famílias acabam tendo isso, né, sobretudo de recorte mais étnico-religioso, como por exemplo os judeus, né, os ciganos e outros grupos étnicos, né, eles acabam tendo
toda uma concepção de mundo, né, junto com a dimensão étnica, né, com os marcadores étnicos. E essas pessoas, elas têm uma forma de comportamento a partir daquela tradição étnica, né, a qual ela pertence, ela nasce dentro daquela tradição, ela vai passar pelos rituais, então ela vai ter todo um modo de vida baseado naquela tradição a qual ela pertence. E isso vai fazer com que ela tenha uma certa forma, uma atuação deste coletivo, né, dessa tradição sobre o indivíduo. O indivíduo não necessariamente escolhe aquelas características, é aquela tradição que ele cresce dentro, ele naturaliza aquilo, né? E sair daquilo é muito difícil, porque ele vai ter que brigar com esse coletivo o tempo inteiro, né? Então, esta característica é bem durkheimiana. Vocês conseguem entender da importância desses três autores? Porque é justamente isso. Dependendo o que a gente vai estudar na sociedade, a gente vai usar mais um autor do que outro. Isso depende só do que a gente está estudando. E como eu estou tentando trazer aqui, isso são dimensões, claro, que que são ferramentas de utilização de análise da realidade. Então, como eu vou analisar a realidade? Que recorte de realidade eu quero estudar? Aí eu vou ver o que cada um desses autores, qual desses autores é mais interessante, né? Então, eu vou fazer uma análise a partir disso. Muito bem. Partindo disso, né, que a gente tem essas três dimensões que a gente já viu anteriormente, né, classe social, indivíduo para o coletivo e coletivo para o indivíduo. Resumindo, né, Marx, Weber e Durkheim. Agora, quando a gente vai pensar a sociedade e a diversidade da sociedade, a gente tem que juntar tudo isso. E aí que começa a complicar as coisas. Porque o que a gente tem de diversidade na nossa sociedade, e sobretudo nas sociedades das cidades mais cosmopolitas, aqui que eu já citei alguma, eu não sei se para vocês, mas eu sempre cito na América Latina, a cidade mais cosmopolita é São Paulo capital, né? Que é considerada uma cidade global, uma das únicas da América do Sul. São Paulo é uma cidade cosmopolita. Isso faz com que lá tenha pessoas de várias partes do mundo, de várias culturas diferentes, de várias tradições diferentes. Obviamente, ela tem uma complexidade, aquela cidade muito grande. Então, quando a gente vai analisar os diferentes grupos daquela sociedade, tem que levar tudo isso em consideração. Por exemplo, vocês vão no bairro da Liberdade. Lá no bairro da Liberdade tem descendentes de japonês, coreano, chinês, tudo morando naquela região lá. Essas pessoas que são descendentes dessas tradições, elas carregam consigo tradições do local onde elas vieram, modos de vida baseados no lugar onde elas vieram, porque elas foram criadas nesse sistema, porque os pais delas vieram, os avós, e vai se passando determinados valores e tradições da região. Então, essa dimensão cultural ela é muito importante. Mas eles vivem em São Paulo, vivem no Brasil. Então, várias coisas da nossa cultura brasileira também são assimiladas por eles. Não bastasse isso, eles têm escolhas individuais, né? Eles podem gostar de alguma coisa ou de outra, eles têm formas de ação que permitem com que eles escolham aquilo que querem fazer, o que não querem fazer, como querem encarar o mundo. Eles têm liberdade individual, assim como vocês têm. Vocês não são determinados pela cultura que vocês nascem. Vocês podem refletir sobre as coisas e pensar assim, mas isso aqui eu não quero para mim, isso aqui eu quero. A gente pode fazer isso, e faz, né? Não o tempo inteiro, né? Muita coisa a gente introjeta naturalmente, né? A gente copia o comportamento dos nossos pais, irmãos, enfim, de pessoas próximas. Naturalmente a gente mimetiza isso, que é o nome para isso, né? Mimetizar imitar, né? A gente mimetiza determinados comportamentos de pessoas próximas, mas também a gente eventualmente se dá conta disso e escolhe, não, mas eu não quero ser desse jeito, eu posso mudar. E aí muda o comportamento. A gente tem essa capacidade de escolha também. Vocês conseguem entender? Então, tudo isso faz parte. Então, quando a gente vai analisar
a sociedade, a gente tem que sempre partir dessa, para entender a complexidade das nossas vidas mesmo, é ver como que essas coisas se organizam. E além disso, né, dessas duas dimensões, tem a dimensão da classe social, porque via de regra, gente, isso aqui não é só no Brasil, quando a gente pertence a uma determinada classe social, vocês acham que os nossos amigos e relacionamentos pertencem a qual grupo? Né? A mesma classe social. Isso é muito comum. Não é uma questão de exclusão, é uma questão de convivência. Por quê? Se eu tenho determinada classe social, isso significa que eu vou estudar em escola daquela mesma classe social. Isto significa que eu vou frequentar os mesmos restaurantes que aquela classe social, entende? Eu vou frequentar os mesmos espaços que aquela classe social pertence. Por quê? Porque o comércio segue isso também. O comércio identifica o segmento de mercado que ele quer e o segmento de mercado significa classe social e gosto particular. É as duas coisas. Então, quando um comércio abre em qualquer espaço, ele vai fazer esse cálculo. Não, eu quero abrir um comércio para a classe social X, né, que tenha determinado gosto. Então, eu vou abrir uma loja de roupa, né? Se eu vou querer pegar classe alta, eu vou botar roupas de marca, né? Roupas de grife. Se eu quiser pegar classe média, é uma roupa de marca, mas de uma marca não tão famosa. Não vou pegar uma marca de renome internacional, vou pegar uma marca assim que é relativamente boa, assim, ok, mas que tem uma produção mais em série e tal, não tem coisas exclusivas, né? Se é uma roupa popular, é uma roupa muito barata, produção em série, com muitas roupas iguais, né? É assim, né? Eu tenho o segmento, né? E aí, a partir de sabendo do preço das roupas, eu estabeleço o nicho que eu quero. Ah, eu quero vender roupa para quem é mais nerd, né? Aí vai ser com estampas X ou Y. Ah, eu quero vender roupa para quem é mais clássico, né? Aí é outro tipo de roupa. Ah, eu quero vender roupa para quem é executivo, né? Para quem trabalha e tal, mas roupa mais formal é outro tipo de roupa. Aí varia em função do perfil das pessoas, né, da classe social, mas também de outras dimensões para constituir isso. E quando a gente vai, estou dando exemplo de roupa, mas isso vale para cafés, vale para livrarias, vale para qualquer coisa que a gente faça. E quando a gente faz isso, a gente está, enfim, eu estou analisando justamente como que nicho de mercado é, e quando esses nichos de mercado são constituídos, né, quando essas empresas, né, esse comércio é constituído, naturalmente, né, se ele dá certo, né, ele vai atrair o público ao qual ele se organizou para atrair. Consecutivamente, quem vai circular ali são aquelas pessoas daquele grupo social. E eles vão se encontrar, vão conversar, vão fazer amizade e vão seguir a vida, né? Então, o núcleo de amizade não é por um certo apartheid, é porque, através dos padrões de consumo, isso é bem Marx, tá? Através dos padrões de consumo, dos recursos que a pessoa tem, isso organiza os espaços onde ela frequenta, e os espaços onde ela frequenta vai direcionar os relacionamentos que ela tem. Consecutivamente, ela naturalmente adquire uma coisa chamada pensamento de classe. Né? Porque o pensamento de classe é uma convivência bastante grande entre pessoas da mesma classe social. Né? E as pessoas que têm a mesma classe social, em geral, não convivem muito com quem está muito acima, né? Com classes sociais muito mais altas, e muito menos com classes sociais muito mais baixas. A convivência é muito restrita. Existe, eventualmente, mas é muito restrita. Né? Até tem alguns estudos, né? E em especial um amigo meu fez uma análise sobre casamentos, né, do 1% mais rico do Brasil, né, que são as pessoas que têm uma renda bastante expressiva, e ele mostrou claramente, né, através da análise dos casamentos, dos registros de casamento, que as pessoas, via de regra, né, com 90 e poucos por cento das pessoas que pertencem aos 1% mais ricos casam com pessoas que pertencem ao 1% mais rico. Ou seja, quem é muito rico dificilmente casa com quem não é muito rico. Né? Eles mantêm os casamentos dentro desses grupos, e o maior ponto de encontro, né, onde surgem os casamentos, em geral, é justamente na escola, né? Porque é um grande espaço de
de aglomeração de pessoas de mesma classe social. Isso acontece, isso faz parte, né, da forma de organização da sociedade, né? Isso não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar, tá? Isso é uma coisa meio estrutural do modo de organização do que a gente pode chamar de capitalismo moderno, né? Ele organiza mais ou menos as pessoas em classes sociais e cria núcleos de convivência da mesma classe. Beleza, temos isso, né? E essas coisas, né? Enfim, ó, eu pertenço a uma classe social, eu convivo com determinadas pessoas, eu tenho determinados gostos, eu pertenço a uma determinada tradição. Tudo, a somatória disso, vocês vejam que é bastante complicado, vai determinar quem eu sou. Vai dizer quem eu sou. Determinar é uma palavra muito forte, mas vai dizer quem eu sou. As pessoas podem mudar ao longo da vida. E dizendo quem eu sou, isso mostra a diferença entre aquilo que eu sou do meu colega. Porque por mais que ele pertença à mesma classe social, por mais que ele tenha gostos parecidos com o meu, ele não é igual a mim. Vocês podem ver. Mesmo irmãos, vamos pegar irmãos, né? Irmãos com diferença de idade muito pequena, ou seja, ou nenhuma, né, que são gêmeos, vivem na mesma família, né? Mesma família, ou seja, tem a mesma criação, tem mesma classe social, tem tudo igual, né? Classe social é a mesma, se forem irmãos gêmeos, idênticos, até o DNA é o mesmo, né? Então, vivem no mesmo lugar, têm a mesma classe social, mas não são exatamente iguais. Por que eles não são exatamente iguais? Porque existe uma capacidade de escolha. As pessoas podem preferir fazer coisas diferentes, elas têm autonomia, uma certa autonomia, né? Então, justamente essa relação entre a autonomia, né, que eu tenho como capacidade de decisão e aquilo que eu não tenho como capacidade de decisão, e aí parte disso dado pela cultura, parte disso dado pelas relações materiais, né, pelos recursos que a pessoa tem, é o que vai organizar quem eu sou na sociedade, tá? Ou seja, Marx, Weber e Durkheim, no fundo, estão certos, só que cada um no seu quadrado. Eles não estão certos em tudo e eles não estão errados em tudo. Não. A gente não tem como usar só um autor para tentar entender a realidade, mas a junção dos três é muito feliz e a forma de juntar os três varia de fenômeno para fenômeno. E é isto que acaba acontecendo com a sociologia mais contemporânea. Ela usa, em geral, os três autores de formas distintas, mas pegando mais um ou mais o outro, dependendo do fenômeno a ser estudado, dependendo do recorte de realidade que quer ser estudado. Então é isto que vai acontecer, tá? Por hoje é isso, tá? Eu não vou me estender muito mais nesse assunto, porque a gente vai trabalhar isso mais, mas aí vai ser um outro tópico. Esse tópico aqui é um tópico introdutório para a gente estudar outras dimensões, aí sim, dimensões mais culturais e tudo mais da sociedade, que precisa ser entendido. Tem que ter esse fechamento desses três autores aqui para a gente saber por que a gente estudou eles, tá? Por hoje é isso, ficamos por aqui, né? Desejo uma ótima semana a todos e nos vemos na próxima, pessoal. E sigam lavando as mãos, né? Não esqueçam disso, porque o povo tá relaxando nas medidas de higiene, né? Não estão lavando as mãos, não estão começando a usar máscara e as coisas estão piorando por aí, né? Mantenham o isolamento, lavem as mãos e usem máscara, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos.